filhos. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, porque a gente sabe que os ensinamentos que nós temos aprendido, eles estão pautados no modelo de Jesus. Você e eu estamos buscando conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, obviamente, mas lembrando sempre que tudo pautado nos princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina claramente, segundo Jesus tem falado conosco em todo o tempo nas Escrituras Sagradas, porque o escritor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos, ou seja, na presente era, nos falou pelo Filho, a quem constituiu, a Jesus, herdeiro de todas as coisas, e a quem estabeleceu, e é importante a gente destacar isso, Jesus foi estabelecido pelo Pai como aquele que expressa, que apresenta, representa a plenitude da pessoa, da essência de Deus. Então, tudo que você e eu podemos usufruir, desfrutar da parte do Senhor está em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso para nós, isso é uma bênção para nós, não é verdade? A palavra de Deus nos ensina sempre que você e eu devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as palavras de vida. Lembrando que do coração que em todo o tempo a promessa, a profecia foi esta, que ele nos daria um novo coração. Isto é maravilhoso para nós, isto é tremendo, este ensino e esta bênção nas nossas vidas, porque nós podemos desfrutar sempre do melhor, da graça de Deus, da bondade dele e do poder dele. Então, em todo o tempo, nós temos que focar a nossa vida no novo coração, na bênção, na provisão que o nosso Pai Celestial nos tem oferecido pela sua graça e pela sua bondade. Ontem nós vimos com muita clareza, fazendo um refresh aqui para a gente poder lembrar, nessa questão dos relacionamentos, a importância da confiança. Haja vista que sem confiar, sem você descansar na verdade, na luz, na transparência, é muito difícil a gente desenvolver um relacionamento com desconfiança, não é? Terrível. Porém, as nossas experiências passadas, ou até a experiência que estamos vivendo no presente, nos trazem as inseguranças relacionadas com um relacionamento confiável. E qual que é a forma de nós tratarmos isso? Nós vimos ontem claramente, tratar sempre na verdade, na luz, na transparência, não fazer elogios que você sabe que são elogios insinceros, a gente trabalhar isto. E todas estas coisas, se você e eu não percebermos, se você e eu não ajustarmos, elas trazem para nós um dano muito grande, elas trazem para nós perdas muito grandes em relação à edificação de uma vida em que nós desejamos relacionar uns com os outros. Obviamente isso não diz respeito somente a casamento, por isso que esta série, Deus Valoriza os Relacionamentos, ela tem uma amplitude. Obviamente ela sempre o próximo, mais próximo, é com quem nós desenvolvemos ou até vivenciamos as maiores, mais intensas, sejam elas positivas ou negativas, experiências na vida. Por outro lado, isso se expande a todos os nossos relacionamentos. Jesus, o seu modelo de vida, o seu modelo de relacionamentos em todos os níveis, com todas as pessoas, ele não estava limitado ao casamento, até porque ele não casou. Então, todo o modelo que nós temos na pessoa de Jesus, e destacar isso, são fundamentos, são princípios. Então, é diferente de algo que você e eu fazemos na relação conjugal, obviamente, insisto claramente, a base, o fundamento, até da nossa vivência no dia a dia, mas não implica que os ensinos voltados para o relacionamento,
eles estão limitados, restritos ou especificamente ligados ao casamento. Não é isso, a verdade não é essa. São coisas muito mais amplas. Trabalhando esta amplitude, nenhum relacionamento pode ser sustentado se não houver transparência, verdade, andar na luz. Gente, nós precisamos aprender em todo tempo a andar na luz, expressar a verdade, falar a verdade uns com os outros. Este é um mandamento claro de Jesus. Falai a verdade uns com os outros. Então Jesus, ele sempre foi muito específico nisso. E falando sobre coração, eu queria que você então e eu pudéssemos, nesta manhã, meditar sobre algo muito, muito, muito rico, que o próprio Jesus deixou claro, que para termos um coração novo, há uma promessa, há uma profecia, como eu disse lá de Ezequiel, capítulo 36, 26, onde diz: dar-vos-ei coração novo. A promessa de Deus é de um coração novo. Então, como que nós podemos trabalhar nossas palavras focadas ou desencadeadas, nascendo do coração, se o nosso coração está amargurado? Imagina você, um coração amargurado, um coração ressentido, um coração entristecido, um coração com ódio, um coração com rancor, com mágoa. O que vai proceder deste coração que vai sair pela sua boca? Palavras amargas, palavras que vão ofender, palavras que vão entristecer, palavras que vão trazer feridas para o seu próximo. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, vamos pensar nisso. O que nós temos que tratar como base, como fundamento? Palavras ou coração? Então, eu queria pensar com você que são duas áreas que nós temos que trabalhar. E estas áreas, elas estão fundamentalmente ligadas em um princípio, que eu quero ler e depois eu vou, então, trabalhar em outra área com você. Mas antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para que nós lêssemos juntos o que a palavra do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, através da pessoa do seu Filho Jesus, em Mateus capítulo número 6, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz assim no versículo número 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas essas que ele havia citado acima, lhes serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E agora no capítulo de número 7, quero que você, por gentileza, abra também, continue a leitura abaixo aí, ou como você estiver, com a Bíblia que você estiver aí agora. Versículo de número 24 de Mateus, capítulo 7. Esta é a finalização do que nós chamamos de Sermão do Monte, quando Jesus assentou-se junto àquela multidão para expressar esses ensinos tão fundamentais para uma vida de bênção, para uma vida abundante. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, as que ele havia dito a partir de Mateus capítulo 5, então depois você pode ler Mateus 5, 6, 7, Jesus está finalizando o que nós chamamos de Sermão do Monte. E ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela, esta casa que foi edificada sobre a rocha pelo homem prudente, ela não caiu. E o motivo por que esta casa, que foi assolada pela chuva, que foi assolada pelo transbordar, pelas enchentes, pelos rios, que foi assolada pelo soprar dos ventos, das ventanias, deram contra aquela casa, mas Jesus disse: esta casa não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. O homem que ouve a palavra de Deus,
coloca a palavra de Deus no seu coração e edifica a sua vida à luz das Escrituras Sagradas, ele é como alguém que construiu a casa na rocha. Eu já citei aqui em outras vezes, quando nós compramos o nosso terreno, o terreno que hoje está o prédio da Comunidade da Graça em Governador Valadares, nós fizemos aquela análise de solo, aquela coisa toda, aquele que tem que fazer aquela perfuração, mas enfim, fato é que em uma das quinas do terreno não foi detectado, e depois que nós começamos a escavação para o subsolo, nós descobrimos uma enorme rocha, enorme rocha. Aí chamamos o engenheiro, o calculista, aquela coisa toda, nossa, e agora o prejuízo vai ser muito grande, porque tem que tirar essa rocha, fazer um trabalho longo aqui, enfim. E aqui eu quero fazer uma homenagem nesta manhã ao meu querido e expressar a minha gratidão, uma pessoa muito amada que penso e quero crer estar com o Senhor, Paulo Vasconcelos, que descansou, e ele nos ajudou muito naquela época. Eu chamei lá, pai da Tinara, e eu chamei lá desesperado, mostrei, ele falou, não, pastor, fica tranquilo, ele enviou um compressor, gente, enfim, nos ajudou muito. Fica aqui a minha expressão pública de gratidão por este irmão tão precioso, tão querido. E aí, na época, a gente chamou, então, as pessoas e tudo. E o engenheiro disse para nós assim, olha, vocês têm realmente um problema aqui, vocês vão ter que tirar esta rocha, mas vocês têm uma vantagem. O que vocês iriam gastar de fundação, se fosse terra, vai ser muito menos agora, porque vocês vão ter que cavar menos, e a rocha dá um poder de alicerce, de fundamento, de firmeza muito maior, uma profundidade menor, porque está na rocha. Então Jesus disse assim, olha, vieram as torrentes de águas, chuvas, mas aquele homem que ouviu a palavra, guardou no seu coração e a pratica, versículo 24 é claro em dizer, o homem que pratica a palavra de Deus, este homem, o homem que pratica, na prática, ele é considerado, o homem que ouve, guarda no coração e pratica a palavra, ele é considerado como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e nada pode abalar, nada pode destruir, nada pode derrubar esta casa, porque ela está edificada sobre a rocha. Então, quando você e eu ouvimos a palavra, guardamos esta palavra no coração e colocamos esta palavra em prática, olha que interessante, em prática, não é só ouvir. Tiago diz, não sejais meramente ouvintes da palavra, mas praticantes, porque ouvir a palavra e ser aquele consumidor evangélico, né? Gente terrível, esses crentes que ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, os crentes da internet, os crentes chamados desigrejados, eles hoje não têm igreja, eles pegam a live, pegam as pregações, cultos, tudo que vai na internet, e eles se acham agora abastecidos porque eles estão ouvindo um monte de coisa. É gente que não entendeu nada do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, a Bíblia diz, não deixeis de congregar. Vocês têm que estar juntos, claro, nesse tempo de pandemia, não, gente. Agora nós estamos tendo a reunião presencial, por enquanto, autorizados pelas entidades, pelas instituições da área de saúde, com todos os cuidados que tem que ser. Mas corpo de Cristo é congregação, não existe igreja da internet, não existe igreja virtual, igreja é corpo de Cristo, é gente, são pessoas, não é prédio. Mas quando você constrói a sua vida, a sua casa, os seus relacionamentos a partir dos princípios da palavra de Deus, disse Jesus, esta casa ela não cai. Podem vir tempestades, chuvas, ventos, o que você quiser, esta casa não cai porque ela está edificada sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para nos dar vida, ele veio para nos transformar. Então eu disse que o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, 26 e 27, se alguém por gentileza puder escrever e colocar aqui para nós, Ezequiel
capítulo 36, versículos 26 e 27. E a Bíblia diz: dar-vos-ei coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito novo, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E quando eu fizer isto, olha que coisa tremenda e maravilhosa, quando eu fizer isto, quando eu colocar dentro de vocês o meu Espírito Santo, que vai unir-se com o Espírito de vocês, este Espírito vai ensinar vocês todas as coisas, e vocês vão andar diante de mim em santidade, em justiça, em pureza, todos os dias da vida de vocês, e vocês vão viver para a minha glória, porque vocês vão, a cada dia que vocês forem vivendo e praticando essas coisas, vocês vão abençoar. Gente, a boca fala do que o coração está cheio. Deixa eu pedir uma gentileza para você. Tem uma frase que é uma frase legal, bacana. As pessoas dizem: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu entendo perfeitamente, eu não estou radicalizando nada, ok? Mas deixa eu te falar, antes de ser feliz, queira ser santo. Antes de querer ser feliz, queira ser santo. Porque felicidade não produz santidade, mas santidade produz felicidade. Porque Deus, Ele me criou para ser santo e irrepreensível diante dEle em amor, para viver diante dEle em santidade e justiça todos os dias da minha vida. A partir do propósito, da vontade soberana de Deus cumprida, estabelecida na minha vida, eu posso agora ser feliz. Porque eu insisto, felicidade não é basicamente o que eu sinto. Felicidade é aquilo que eu recebo na minha vida da vontade do Pai. Eu posso estar vivendo situações difíceis, lutas, tribulações, provações e ser feliz. Porque felicidade não depende de sentimento. Felicidade depende de conceito, de percepção. Felicidade depende daquilo que eu vivo em Cristo, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então não fique limitado, não fique restrito, não fique parado pensando que a sua felicidade é o alvo. Não. A santidade, o propósito de Deus em nossas vidas é o alvo. Viver para a glória dele. Por isso que o profeta Ezequiel disse: eu vou dar um novo coração. Vou colocar em vocês um espírito novo, um Espírito Santo. Aí Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. E a prática disto, primeiro precisa estar no coração. Por isso que você precisa encher-se da palavra de Deus. Encher-se da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nos nossos relacionamentos, nós só teremos relacionamentos saudáveis quando o nosso coração for saudável à luz das Escrituras Sagradas. Quando o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós receberemos a provisão de amor, de graça, de paz, de alegria, de bondade, de tudo que Ele tem para nós. Por isso eu queria desafiar você, mais uma vez, nesta manhã, a lembrar-se que você foi chamado, você foi criado para ser um canal de bênção, um canal de provisão, de amor e de poder que vem de Deus. A sua vida, a sua história foi selada, foi estabelecida em Cristo, para que agora você seja o profeta, a profetisa do bem, que anuncie coisas boas, que anuncie coisas novas, que possa falar a palavra de Deus em todo o tempo e que possa trazer a edificação para os seus relacionamentos à luz das Escrituras Sagradas, segundo os princípios de Deus. Então lembre-se, você quer ter palavras de bênção, palavras de graça, palavras que edifiquem? Você e eu precisamos fazer o que Jesus mandou: edificar a nossa casa, a nossa vida. Gente, nós somos a casa de Deus, ok? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito habitam em nós, dentro de nós, e todos os nossos relacionamentos devem ser pautados, devem ser vivenciados à luz das Escrituras Sagradas. Por isso eu volto e insisto tantas quantas vezes forem necessárias. Primeiro,
você precisa de um novo coração. Sem novo coração, nós até podemos tentar, mas não conseguiremos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida cheia da graça, da misericórdia e da paz que vem de Deus. Segundo, sem um novo coração, nós até podemos tentar, pela nossa mente, intelecto, até pela nossa necessidade de ver a questão familiar, aquilo que a gente, né? Mas não vai conseguir. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, se o seu coração estiver cheio do amor de Deus, se o seu coração estiver cheio da graça de Deus, se o seu coração estiver cheio da paz de Deus, que excede todo entendimento, com certeza você vai viver e você vai falar aquilo que está dentro do seu coração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, nesta manhã eu quero mais uma vez desafiar, motivar, insistir com você. Encha a sua vida, encha o seu coração com a palavra de Deus. E lembre-se, é Deus, é Ele, não somos nós. É Ele em nós, através de nós, cumprindo, estabelecendo a vontade soberana dEle. Se aquele que ouve estas minhas palavras, colocá-las em prática, a boca fala, porque o coração está cheio. Este homem que tem o seu coração, este homem que tem o seu coração cheio da palavra, ele vai viver segundo as palavras de Deus, ele vai produzir o melhor de Deus para ele e para aqueles que estão com ele. E sempre, sempre, sempre eu vou continuar insistindo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Só a velha maneira de ser, de agir, de pensar, de falar. Gente, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, vimos ontem. Pessoal, nós podemos e devemos sempre andar na verdade, falar a verdade, mas sempre com amor, em amor, porque foi para isto que Cristo nos chamou, para vivermos uma vida abundante, uma vida cheia da graça, da bondade e da misericórdia dele. Lembre-se, se você quer desenvolver um relacionamento saudável, você precisa ter palavras saudáveis, palavras que edifiquem. A Bíblia é clara em dizer que saia da vossa boca palavras que edificam. Palavras que edificam são as palavras de Deus, é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Se você tem que falar, fale segundo as Escrituras Sagradas. Falando segundo as Escrituras Sagradas, você não só vai abençoar, como você também será abençoado. E lembre-se, aquilo que você ouve não fica só aqui, desce para aqui. Cuidado com o que você recebe, cuidado com o que você ouve, cuidado com o seu aprendizado, porque aquilo que nós colocamos dentro de nós é aquilo que nós vamos proferir. Então é muito importante selecionar aquilo que vem na nossa mente, aquilo que desce para o nosso coração. Eu quero que você receba com muita graça, com muita bondade, com muita misericórdia, a cada dia, a manifestação da bondade do Senhor, da paz dele, da alegria dele, e que esta palavra habite ricamente no seu coração, para que em todo tempo, você possa edificar. Está escrito, foi Jesus que disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele é como um homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não seja como aquele que não ouviu, não praticou, e quando as coisas foram contrárias, quando as lutas vieram, esta casa caiu. A sua casa não vai cair, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Busque ao Senhor, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, e lembre-se, se Ele começou esta boa obra, Ele mesmo há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quero orar com você agora para abençoar sua vida, seu dia, sua semana, para que em tudo você seja grandemente, transbordantemente cheio da glória de Deus e viva para a glória dele. Paizinho amoroso, que a tua bondade e graça sejam manifestadas na vida dos meus irmãos nesta manhã. Que o teu poder venha dos céus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo edificação. E que a nossa boca, Senhor, seja boca para o bem,
para profetizar, para proclamar, para anunciar as boas novas do reino de Deus, da salvação em Cristo Jesus e da edificação segundo os princípios da sua palavra. Assim eu abençoo os meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã, invocando sobre eles a tua graça, assim também sobre toda a nossa terra, Pai. Que venha a cura em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. O Senhor abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós retornamos. Estaremos aqui juntos, se Deus quiser. Amanhã, às 8 horas em ponto, eu espero você aqui. Graça e paz, queridos.